Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Desde o começo do ano até o dia 10 desse mês, foram registrados mais de 10 mil casos de sarampo e 18 mortes em 10 países. A Organização Pan-Americana da Saúde pediu que os países das Américas reforcem a vacinação contra a doença. Ao todo, foram 10.139 casos e 18 mortes. A organização afirma que os surtos estão relacionados, em especial, à baixa cobertura vacinal, com 71% dos casos tendo sido registrados em indivíduos não vacinados e 18% entre pessoas cuja situação vacinal é desconhecida. Em 2024, a cobertura com a primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba, chegou a crescer 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, mas ainda não chegou aos 89%. Já com a segunda dose necessária para garantir a proteção, cresceu 3 pontos percentuais, mas continuou abaixo do esperado em apenas 79%. As autoridades de saúde recomendam uma cobertura de ao menos 95% para prevenir surtos e eliminar o sarampo. Os países com maior número de casos são Canadá, com 4.548 registros, México, com 3.911 casos, e Estados Unidos, com 1.356 notificações. Outros países com casos confirmados incluem Bolívia, com 229 registros, Argentina, com 35, Belize, com 34, Brasil, com 17, Paraguai, com 4, Peru, também com 4 registros, e Costa Rica, com 1 notificação. O Paraguai é o último país a registrar um surto neste ano. Em relação aos óbitos, o México notificou 14 mortos, os Estados Unidos 3 e o Canadá 1 vítima fatal. No México, a maioria das mortes ocorreu entre pessoas indígenas, entre 1 e 54 anos. O Canadá notificou um caso fatal de sarampo congênito em um recém-nascido. Em nota, Daniel Salas, gerente executivo do Programa Especial de Imunização Integral da OPAS, reforçou que a vacina é muito segura e eficaz, e disse que os países devem fortalecer urgentemente a imunização de rotina e realizar campanhas de vacinação direcionadas a comunidades de alto risco. Segundo a OPAS, os surtos em andamento estão relacionados a 2 genótipos do vírus, um deles identificado em 8 dos 10 países. Apesar da maioria dos casos acontecer entre crianças que ainda não foram totalmente vacinadas, os dados têm apresentado uma alta fora desses grupos. Em particular, no Brasil, foram registrados 12 casos em Tocantins, vinculados ao surto regional que está afetando uma pequena comunidade ortodoxa russa. A organização enfatizou que está auxiliando os países com envio de especialistas, monitoramento do risco de importação de casos, fortalecimento dos sistemas de vigilância e ações para combater a desinformação e reduzir a hesitação vacinal. A OPAS tem aconselhado os turistas a se certificarem se estão devidamente vacinados, especialmente ao terem como destino países com surtos ativos. O principal objetivo é interromper os surtos a tempo para que as Américas não percam o certificado de livre do sarampo endêmico, conquistado pela primeira vez em 2016 e recuperado após o Brasil e a Venezuela eliminarem novamente a doença nos últimos 2 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foram detectados 239.816 casos suspeitos e 108.074 foram confirmados até julho de 2025. A região do Mediterrâneo Oriental respondeu pela maior proporção, com 35% das notificações, seguida pela África, com 21%, e a Europa, também com 21%. Um novo estudo revelou que uma alimentação saudável com maior diversidade de vegetais pode reduzir o risco do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença caracterizada pela baixa produção de insulina e pelo nível elevado de açúcar no sangue, o que causa danos cardiovasculares, renais e oculares. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, há mais de 580 milhões de adultos com a enfermidade no mundo. No Brasil, são 16 milhões. Os pesquisadores de universidades do Canadá, da Alemanha e da Itália estabeleceram uma relação entre a prevenção do diabetes com a alimentação. A pesquisa analisou o hábito alimentar de 23 mil indivíduos durante um período de 10 anos. A redução do risco da doença foi associada ao consumo diário de 4 a 5 vegetais, além de frutas, verduras e proteína vegetal, como feijão, ervilha e grão de bico, que auxiliam no equilíbrio da glicemia. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o
o estudo ajudou a reforçar a importância da prevenção da enfermidade. Os alimentos industrializados, que são os mais consumidos, costumam apresentar quase sempre os mesmos ingredientes, mas com pouco valor nutricional. Por isso, uma alimentação ampla e saudável é indispensável. A variedade alimentar garante mais consumo de vitaminas, sais minerais e demais nutrientes de ação antioxidante e anti-inflamatória, essenciais para o funcionamento correto do organismo. A instituição recomenda o uso de produtos sazonais, pois costumam ser cultivados com menos pesticidas e agrotóxicos. Além disso, os especialistas também reforçam a prática de atividade física para equilibrar os níveis de insulina e favorecer a perda de peso. Cientistas dos Estados Unidos criaram métodos para corrigir problemas de visão sem usar o laser. A alternativa encontrada por eles foram lentes de contato de platina, que fornecem um modelo para a forma corrigida da córnea e, assim, conseguem fazer com que seja remodelada. As córneas humanas são estruturas transparentes em forma de cúpula, localizadas na parte frontal do olho, que desviam a luz do ambiente e a concentram na retina, de onde é enviada ao cérebro e interpretada como imagem. Quando a córnea está deformada, ela não consegue focalizar a luz corretamente, resultando em uma imagem borrada. Dessa forma, na cirurgia LASIK, lasers especializados remodelam a córnea para que ela volte ao seu estado normal. Já a lente de platina atua como um eletrodo para gerar uma mudança precisa de pH, quando os pesquisadores aplicavam uma pequena tensão elétrica à lente. Ao alterar o pH, o tecido é afrouxado e se torna uma forma maleável. Quando o pH original é restaurado, o tecido é fixado na nova forma. No experimento com a lente de platina, após cerca de 1 minuto, a curvatura da córnea se ajustou à forma da lente, aproximadamente o mesmo tempo que a LASIK leva, mas com menos etapas, equipamentos mais baratos e sem cortes. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha um bom começo de dia e até mais!